Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fly e vamos agora de posse de bola. Hoje a rixa de Juca Kfouri foi o Enzo. Danilo Lavieri insinuou que o jogo de Corinthians e Flamengo vai ser fácil pro Flamengo. Pra quê? Vamos conferir. Crédito de imagem ao posse de bola, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fly, ative o sininho para receber nosso material e já deixa o seu like, hype o vídeo. E a enquete de hoje, quem tem a sequência mais favorável? Eu acho que o Flamengo tá com a sequência mais difícil, mas diz aí o que você acha. Faça lá, viva a enquete e tal e tudo mais. Muito bem. Mauro, vamos lá. Flamengo. O que faltou pro Flamengo hoje, na sua opinião? Ontem, na sua opinião, empatou com o Vasco em 1-1. Ou também, não vamos se preocupar com isso, porque na verdade é quinta-feira. Olha, primeiro eu acho que existe um grande alvoroço, né, com certos resultados, como se fosse um absurdo, né? No final do jogo, o Ryan, que fez o gol do Vasco, foi entrevistado e falou: nunca corri tanto na minha vida. Como é que foi Corinthians e Palmeiras recentemente? O Corinthians lá desfalcado, mal das pernas, e o Palmeiras. Foi um empate. O clássico tem essa característica. Alguém pode assegurar que um dos jogos atrasados do Palmeiras é com o Juventude, o outro é o Santos. Isso. Em Santos. Alguém pode afirmar que o Palmeiras vai ganhar do Santos? Não. O Juventude dá até para você, né? Não vou falar apostar, não, mas dá para prever. Quanto o Santos, talvez não. É um clássico, joga em casa, se mobiliza, tem bons jogadores, pode arrancar um empate. Então, assim, os times ganham e perdem pontos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande de toda semana ficar apontando, da imprensa em geral, e torcida também. Quem vai ganhar? Quem vai... Essas enquetes chatíssimas suas, inclusive, o próprio Trajano. Porque essa coisa, quem está jogando melhor? Depende muito. Quem é capaz de jogar mais futebol desses times todos? Quem demonstrou? Você olha a semana ou você olha o ano, a temporada? Né? Então fica muito recorte do momento. Eu não gosto muito desse tipo de análise, mas é a minha opção. O Flamengo não se complicou ontem. O Flamengo se complicou quinta-feira no primeiro tempo. A gente falou sobre isso aqui na sexta, né? Quando deixa de fazer um placar elástico, o jogo... Não é que o Flamengo tinha alguma chance. O Flamengo teve tudo para meter 3, 4 no primeiro tempo num adversário que estava grogue, que tomou um gol com 15 segundos, um gol com 8 minutos, e que só vai se regenerar, se reorganizar no decorrer do jogo, quando percebe no intervalo, olha, tá só 2-0. E aí o Eduardo Domingues reorganiza o time, o Estudiantes consegue equilibrar melhor a partida, e aí o jogo já tem uma outra cara. Depois vem a arbitragem bizarra, né, absurda, negócio surreal, né, no decorrer do jogo. Mas antes da arbitragem, embora ele tenha dado os cartões amarelos esquisitíssimos para os jogadores do Flamengo no primeiro tempo e deixado passar porrada cantando em cima do Arrascaeta, por exemplo, sem advertência, o grave aconteceu no segundo tempo, né, na parte final do jogo. Então o Flamengo se complica ali, naquele jogo. O jogo de ontem me lembrou muito o 4-4. Lembra do ganhei de 4-4, do tempo do Luxemburgo no Vasco? O Flamengo estava pensando no quê? Na final da Libertadores. Aí vem a frase do Bruno Henrique: estamos no outro patamar. Então você tem um time que é mais forte, que está evidentemente voltado para outro jogo. A escalação é, obviamente, contaminada pelo jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz fala depois do jogo: fulano não tinha condição. Acredito que não tivesse as condições ideais, mas se fosse o jogo decisivo e não tivesse quinta-feira, o jogo fosse no domingo, ia jogar. Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba. O senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? O centroavante não está ali para isso. E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, custou 2 pontos ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Foi perguntado a respeito, a pergunta tem que ser feita, obviamente. Eu entendo que ele não vai falar, mas lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiro, se é que já não chamou, e perguntar o que é isso, né? Porque não adianta ele fazer uma grande defesa, como fez antes na bola do Puma, da cabeçada, que a bola bate da trave e volta para o Flamengo afasta o perigo, e depois tomar um gol desse. Goleiro, ainda mais de time grande, não adianta, cara. Não existe essa negociação. Falhou aqui, mas defendeu. Não, você tem que defender, defender e defender. Não adianta. Se você falha, você não pode ser goleiro de time grande. E o Rossi desperta, às vezes, a irritação de parte da torcida por conta dessas falhas, embora ele seja um goleiro de boas atuações, joga bem com os pés e tal. E ontem comprometeu demais. Foi muito parecido com o gol do Ceará. Mas eu entendo que, assim, é normal isso no campeonato, vai acontecer. O clássico tem uma diferença. Poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza... A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando: olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando,
já tem fake news, já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? É mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar. Eles que foram tão beneficiados pelo árbitro de quinta-feira. Estão tentando inverter a mão. E para criar uma atmosfera hostil, uma palavra que você gosta, na quinta-feira. Tudo por conta da pataquada que foi o primeiro tempo, que era para ser 3 ou 4. Você não tem oportunidades assim no mata-mata de Libertadores sempre. Isso é raro. E quando ela se oferece, você tem que aproveitar. Então o Flamengo peca pela sua soberba. Para mim, houve soberba no primeiro tempo. Claro que o técnico não vai falar, o jogador não vai dar o braço a torcer, o dirigente vai ficar em silêncio, vai falar com a Flá TV, né? Mas, Flamengo TV agora. Mas o fato é que o Flamengo se complicou na quinta-feira. E tudo que aconteceu ontem está muito ligado à quinta que passou e a que virá. Eu acho que isso resume. Em suma, um resultado ruim, bom para o Vasco, que pontuou, e tirando o Sport que está longe, os demais ali que tentam alcançá-lo perderam seus jogos. Então o Vasco. Ganhou, né? O Santos, eu digo os outros, das outras de rebaixamento, que são os que assustam mesmo, né? Vitória, Juventude, próprio Fortaleza tentando reagir com o novo técnico, enfim. E o Vasco fez um pontinho, então abriu vantagem para essa turma que está lá no Z4. Num clássico em que ele correu o risco de perder no segundo tempo, acho que para o Vasco não foi nada mal o empate 1-1. São 4 pontos perdidos para o Flamengo contra o Vasco no campeonato. 2 empates. Com a mesma sensação de frustração do primeiro turno, o torcedor teve ontem, o torcedor do Flamengo, claro. Juca Kfouri, e queria que você falasse do Flamengo e do Vasco, porque o Flamengo, de novo, né? Mesmo com o time reserva e tal, muitos não titulares, perdeu o gol, né? De novo, o Mauro estava falando sobre quinta, ontem também. Pedro perdeu o gol na cara, deu um carrinho lá, o goleiro pegou, enfim. Pra fora. Pra fora. Pois pra fora. Flamengo e Vasco. Aquilo que o Mauro disse. Clássico é clássico. E aquilo que o outro disse, e vice-versa. Não existe Flamengo e Vasco fácil. O Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo de novo criou uma porção de chances de gol e não converteu. Flamengo de novo criou uma porção de chances e não converteu. O Ryan vai fazendo história no Vasco. Agora, o Flamengo reserva, a exemplo do Palmeiras reserva, tem jogadores que seriam titulares em 80% a 90% de todos os participantes desse Brasileirão. Isso é absolutamente inquestionável. Daí a expectativa de que com qualquer time que ele entre, se não for contra o Palmeiras, se não for contra o Cruzeiro, se não for contra o Mirassol, o Flamengo vai ganhar. E não ganhou. Não ganhou porque do outro lado não estava o Juventude. Estava o Vasco da Gama, né? o protagonista do clássico dos milhões com o Flamengo. Então, se exigir mais, achar que este é um resultado desastroso, não, é um resultado frustrante, decepcionante para a nação, mas desastroso não é. Não é. Não tira o Flamengo da luta pelo título, nada disso. Só assusta mesmo, mas isso não é de hoje, a incapacidade que o Flamengo vem mostrando de fazer gol na hora do pega pra capar. Coisa que o Palmeiras também revelava nos últimos jogos. Curiosamente, exceção feita ao primeiro tempo contra o River Plate, o Palmeiras mostrou estar diferente, né? A maior diferença, aliás, do Palmeiras foi que, em vez de fazer um primeiro tempo extraordinariamente bom, como fez contra o Inter e contra o River, deixou para fazer no segundo, né? Contra o Fortaleza. Mas, enfim, o campeonato segue espanholizado, como você diz, com o Cruzeiro querendo morder e com o Mirassol cada vez mais perto da Copa Libertadores da América. Vai ser extraordinário se conseguir. Está um ponto da marca que se convencionou dizer salva os times do rebaixamento. A um ponto, faltando 15 rodadas para ele disputar. É impressionante a campanha do Mirassol. O Arnaldo teve que ser contido aqui a hora que você falou sobre espanholização, que sair do programa, a gente segurou ele.
Ele tá aqui, ficou... Foi mera provocação. Foi mera provocação com o teve que ser contido aqui pela gente. E eu gosto de ver o Arnaldo sorrindo, entendeu? Isso. Então é por isso que eu falei da espanholização. Eu também não acredito nessa tese. Ele ameaçou sair, a gente falou, não, peraí, Arnaldo, fica aí. Eu segurei pelo braço aqui. Ele levantou, eu falei, não, calma. Porque ele acredita no Cruzeiro, mas eu queria que você falasse do Flamengo. Minha pergunta é comparando, sem querer provocar, o Palmeiras e Flamengo, espanhóis. Quando o Flamengo precisa abrir mão dos seus principais titulares, você acha que ele sofre mais do que o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem jogadores meio parecidos? Nem tanto. Vou falar do Cruzeiro antes, tá? Só o aspecto, porque eu acho que tem um aspecto aí que todos os companheiros levantaram para falar de Flamengo e Vasco. O peso do clássico nesses confrontos de pontos corridos. O Mauro acabou de dizer que o Flamengo empatou 2 jogos com o Vasco. Uma das vantagens do Cruzeiro, ele só tem o Atlético, certo? Como clássico. Quantos pontos o Palmeiras fez com o Corinthians, né? Então, essa situação, porque o Cruzeiro tem que descontar coisas, sim. Mas, no meio do caminho, se ele for implacável com seus adversários e fizer os confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras e conseguir descontar, ele tem menos jogos grandes para perder pontos ao longo do período que, obviamente, Palmeiras e Flamengo. Então, esse é um dado importante. Palmeiras ainda vai ao Morumbi, vai jogar 2 vezes com o Santos, né? Ao passo que o Cruzeiro joga em São Paulo e no Rio, contra o Flamengo. Mas aí é com o Cruzeiro, é confronto direto, não é além dos confrontos diretos. Palmeiras e Flamengo tem além dos confrontos diretos, como esse final de semana ficou comprovado, e quando joga Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa, né? Então tem essa vantagem, entre aspas, do Cruzeiro, que ele tem um rival, o Atlético, que está mal. O jogo entre eles vai ser depois da próxima data FIFA. Enquanto Flamengo e Palmeiras têm outros desafios além do confronto direto entre eles no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, na verdade, Tironi, não é que o Flamengo tem um time reserva pior que o Palmeiras ou que sente mais quando poupa os jogadores que o Palmeiras. O fato é que o Palmeiras não é... Agora, viu, Trajano, acho que o recorte da enquete dele, o time da semana é o Palmeiras. Se for o recorte, momento, semana, né? 3 jogos. O time da semana é o Palmeiras. Ele fez 3 grandes jogos, né? Desde que a gente viu contra o Inter uma mudança, contra o River e contra o Fortaleza. Porque o nível do Palmeiras melhorou, mudou, subiu. Tem jogadores entrando agora no time. O Flamengo já tinha atingido um nível alto há algumas semanas. Agora o Palmeiras chegou. E acho que é uma grande expectativa em relação aos dois nas 2 competições que eles disputam, né? A quantidade de bons jogadores nos 2 times, o Juca falou um pouco sobre isso, é muito superior a qualquer outro time da América do Sul, né? E aí, assim, acabando a Libertadores nesta fase, nessa semana, vai ter aí um mês de brasileiro para ele ver como é que vai ficar. Agora o Palmeiras é o líder por pontos perdidos, né? Então, eu acho que... e aí, o grande desafio, eu acho que do Flamengo, vai ser lidar com algumas situações que esse elenco muito bom proporciona. Não acho que é como o nosso companheiro falou no chat, mas sim, a questão física, a questão da idade, a questão... de não poder, muitas vezes, repetir esses jogadores por rodadas seguintes, é muito mais uma característica do Flamengo do que do Palmeiras. Então, o Jorginho não está jogando há algumas rodadas. Ele faz uma falta absurda. Ele é um dos melhores jogadores do time. Por quê? Porque ele teve que jogar um monte de partidas no início, né? Vindo lá da reserva do Arsenal. Então, não é exatamente, Tironi, aqui eu acho que a capacidade, e o Palmeiras investiu praticamente só em jogadores mais jovens, físicos, a possibilidade do Palmeiras repetir times e ter energia, mesma energia em partidas seguidas, é maior que a do Flamengo. Sim, né? Então, o Alexandre já teve 3 lesões, o Danilo 3 lesões, o Jorginho... Então, a gente vai vendo jogadores muito bons, importantes, com essa situação. Curiosamente... Ainda bem para o Flamengo que o Arrascaeta vive uma temporada fora da curva, em termos físicos. Elogiado até pelo Marcelo
Bielsa, né, técnico do Uruguai. Mas essa talvez seja uma chave para a sequência. E o Mauro falou disso há algum tempo, quando teve essa mudança bizarra no calendário. Que o Abel gostou, óbvio, e o Felipe não gostou, óbvio. Mas reclamou, né? Sábado não reclamou? O Abel Reclamou. mas ele fala Falou da viagem. Ele fala é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, porque na verdade Flamengo e depois a gente pode até falar do São Paulo, porque o São Paulo também está na Libertadores, embora seja um coadjuvante. O São Paulo jogou quinta-feira em Quito e teve que jogar com o Santos domingo. Em Quito, né? O intervalo, o Flamengo jogou quinta-feira contra o Estudiantes e domingo contra o Vasco. O Palmeiras jogou quarta contra o River e sábado contra o... Então, Flamengo e Palmeiras tiveram o mesmo calendário, o mesmo intervalo entre os jogos. Né? O Flamengo até mudou a estratégia para essa semana, né? Nem volta pro Rio. Exatamente. Então, Isso foi eliminado, aí não tem protesto da torcida. Pois é. Esse é um bônus nessa logística, um bônus de trás. Ele vai da Argentina para São Paulo, vem para São Paulo. Para São Paulo contra o Corinthians. Isso. Que é um jogo... Então, você vê a próxima rodada. Né? A gente tem aí, daqui a pouco a gente vai mostrar o... Não, mas pode falar. Porque essa rodada a gente falava na sexta-feira. Ela, em nível de desafio, o menos desafiador era o jogo do Cruzeiro. Suou, mas ganhou. Depois era o Palmeiras e por último era o Flamengo. Era um clássico. E acho que agora, cada rodada a gente vai ter que projetar qual o nível de dificuldade dos três. Até terem os confrontos diretos entre eles. Que vão acontecer mais de um mês antes do fim do campeonato. Então, vai ter um momento em que as rodadas vão se suceder, as 10 últimas, 9 últimas, sem confronto entre eles. E se o Palmeiras passar, entre a semifinal da Libertadores, o Palmeiras pega o Flamengo e o Cruzeiro. Então, exatamente, né, nesse período. Né, então, aí vamos ver como é que vai revezar o jogo. Qual vai ser a estratégia de revezamento de um, de outro, né, com essa situação toda. Então, tem muita coisa ainda para acontecer envolvendo os três, né, porque eu coloco o Cruzeiro, sim, na briga. Embora seja o menos brilhante dos três, é um time que faz um campeonato muito bom, né? E no primeiro turno, ele venceu Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro é aquilo. Se o Cruzeiro não tivesse perdido 2 jogos inacreditáveis depois de ter vencido os confrontos diretos contra Santos e contra Ceará, ele estaria na ponta, né? Mas perdeu esses 6 pontos e não vai demorar para recuperar. Talvez só consiga recuperar nos confrontos diretos que ele vai ter que fazer, né? Então, acho que o campeonato é um campeonato de 3, literalmente é um campeonato de 3. O Flamengo, Lavieri, perdeu, né, pontos para Grêmio, perdeu pontos pro Vasco, nos dois jogos, fazendo gol antes. Acho que essa é uma questão. O do Flamengo, eu acho que ontem a gente viu um time com... Não foi o time inteiro reserva, né? Sim. Jogaram Meio time, ele Rossi, Ayrton Lucas, em relação ao que jogou contra o Estudiantes. Mudou meio time. Saul. Então eu acho que mesmo com todas essas mudanças, eu imaginava que o Flamengo tivesse capacidade, como teve capacidade de criar, mas não teve capacidade de converter, e vencer o Vasco. Eu acho que a comparação ela é muito parecida em todos os termos com Palmeiras e Corinthians. O Mauro falou, né? O Flamengo fez 2 pontos contra o Vasco, o Palmeiras fez 4 pontos contra o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Os dois, tanto o Vasco quanto o Corinthians, estão classificados para o mata-mata da Copa do Brasil, estão muito mais concentrados na Copa do Brasil, com a diferença que o Vasco está mais próximo à zona de rebaixamento, então tem que dar um pouco mais de atenção em relação ao Corinthians, né? Então eu acho que, lógico, é difícil, é uma questão, o clássico sempre é um peso diferente, mas, assim como a gente espera do Palmeiras uma vitória contra o Corinthians, eu esperava uma vitória do Flamengo contra o Vasco. Aliás, me assustei com o dado de ontem, que faz 10 anos que o Vasco não ganha do Flamengo no Brasileirão. Eu fui até dar uma checada e realmente 2015, a última vitória do Vasco no Brasileirão contra o Flamengo. Então eu acho que, independentemente da maratona, que como mostrou o Arnaldo, o calendário ele é muito parecido para os dois, a estratégia do Flamengo foi um pouco diferente do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras colocou o time inteiro reserva, só o Everton titular. O Flamengo não, o Flamengo colocou meio time titular e não conseguiu vencer o Vasco, então acho que isso acaba pesando um pouco. Mas na próxima rodada, o Flamengo encara o Corinthians e o Palmeiras vai viajar para pegar o Bahia. Então a gente não tem muita dúvida de falar que o Palmeiras vai ter mais dificuldade. Fato é que
neste momento, olhando a tabela, mesmo com todas as dificuldades do clássico e tal, eu imaginava que o Flamengo pudesse ter apresentado um futebol mais eficiente, ao menos, contra o Vasco do que foi ontem. E eu vou te dizer que depois que o Flamengo colocou Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, que aliás não entrou tão bem ontem o Lino, a hora que colocou, o Flamengo tentou dar uma abafa e o Vasco respondeu 2, 3 vezes com perigo, uma com França, uma com o David, com a possibilidade de ter feito 2-1, que seria ainda pior do que esse 1-1, né? Então eu acho que ontem, com a estratégia do Felipe Luiz, de ter falado que alguns jogadores estavam cansados e tal, colocando o meio time, o Flamengo deixou a desejar e acaba vendo o Palmeiras em aproveitamento passar. Ainda não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar do Santos do Juventude, mas eu esperava um futebol mais eficiente, um futebol melhor do Flamengo ontem. Aliás, o Juca deixou passar batido, tem nada a ver com o que nós estamos conversando, com o Danilo falar. O confronto na rodada que vem. O Palmeiras vai ter mais dificuldade, porque vai pegar o Bahia. O Flamengo vai pegar o Corinthians. Então o Palmeiras vai ter mais. Porque tratou o Corinthians como coisa menor. Ô Zé. E o Juca deixou passar batido. Não. Eu tentei interromper, Zé, mas não quis insistir. Não quis insistir. Eu vou conversar com ele segunda-feira que vem. Porque é de uma arrogância, né? Quer dizer, o cotovelo dói a tal ponto pela decisão histórica do Campeonato Paulista e depois pela eliminação da Copa do Brasil, que sempre que pode, o Corinthians não tem nada a ver com a conversa. Metem o Corinthians, quer dizer, o Corinthians em Itaquera pro Flamengo vai ser moleza. Legal, tá bom. Como tem sido, né? Mas voltando então à vaca fria, como diria outro, o Vasco não vence o Flamengo há 10 anos. 10 brasileiro. anos. 10 anos no brasileiro. É porque o Vasco nesses 10 anos não é aquele Vasco que a gente se acostumou há mais de 10 anos atrás. O Vasco vem tropeçando, tropeço atrás de tropeço. E nesses últimos anos o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo não deixou de ser o Flamengo, vamos dizer assim. E o Vasco deixou de ser o Vasco. Com força, como expressão, como qualidade de equipe. Por isso que tem esse número estratosférico aí que a gente se assusta. Há 10 anos que não ganha. E tem uma coisa. Eu acho que essa frustração... Ontem eu falei uma coisa no programa, no fim de papo, que o Mauro pode confirmar. O Flamengo teve uma parte da torcida que vaiou o Flamengo no final, Mauro? Eu achei que sim. Tá. Então essa vaia, porque a torcida vaiou. Não, a torcida não vai ter um Maracanã lotado, uma parte da torcida. Alguns torcedores vaiaram, a minoria. Mas, de certa forma, eu acho que a vaia, às vezes, não é uma forma de protesto. Várias vezes pode ser a sensação de medo. Essa torcida vendo o time e a rivalidade com o Vasco. A rivalidade com o Vasco faz do torcedor do Flamengo e o torcedor do Vasco em relação ao Flamengo, mas vamos falar do torcedor do Flamengo, se comportar do jeito, principalmente nesses 10 últimos anos aí, que tem que ganhar. É uma rivalidade muito grande, é o clássico dos milhões. Talvez essa vaia, de parte de medo, porque o Flamengo, que é o melhor time junto com o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, pode ter um ano que não tem nada a ver com as pretensões do Flamengo. Porque se o Flamengo foi eliminado da Libertadores e perdeu o Brasileiro para o Palmeiras, aí, então o receio que isso possa acontecer deixou uma parte da torcida preocupada. Opa, será que era para ter que ganhar esse jogo do Vasco, pela rivalidade e tudo, pela situação? O pessoal está um pouco preocupado, ou muito preocupado. Não era para estar preocupado desse jeito, porque tudo começou na quinta-feira, como o Mauro falou. Se tivesse ganho de uma maneira que devia ter ganho, contra a oportunidade que teve, não haveria esse temor, esse medo. Então é isso. Agora, se espantar com o Vasco há 10 anos jogando no Flamengo, não tem espanto nenhum. Basta acompanhar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a participação do Vasco. O Vasco está brigando para não cair mais uma vez. Pironi. Oi. Próximo jogo do Vasco, Cruzeiro, em São Januário, né? Isso. Então nesse baralho todo, a gente falou bastante do próximo jogo do Flamengo, Corinthians, e próximo jogo do Palmeiras, Bahia, sendo que o Cruzeiro ganhou do Bahia em Salvador recentemente. Então o Cruzeiro, falando em 10 anos, o Cruzeiro não vencia 4 partidas seguidas no Brasileiro desde 2014, 11 anos, quando foi campeão pela última vez. É a melhor sequência, tá? Só estou salientando aqui que o Cruzeiro está na briga e vamos ver como é que ele vai fazer o confronto dele com o Vasco como visitante.
Os 3 vão visitar nessa próxima rodada, né? E curiosamente, o adversário do Cruzeiro é o Vasco, que a gente está citando que ganhou pontos do Flamengo no clássico dessa rodada. Olha os próximos jogos, então, portanto, dos 3 aí. O Flamengo encara o Corinthians fora, depois o Cruzeiro, Bahia fora, Botafogo fora, Palmeiras em casa. O Cruzeiro tem o Vasco fora, o Flamengo fora, então 2 vezes fora, fica no Rio de Janeiro. O Sport em casa, o Atlético Mineiro fora, aí é clássico, duro, que o Arnaldo falou, né? Só tem um clássico, mas esse aí, o Galo já tá meio se encalacrando ali, né, perto da zona de rebaixamento, e o Fortaleza em casa. O Palmeiras tem o Bahia fora, o Vasco em casa, São Paulo fora, Juventude é um jogo atrasado em casa. De novo aí, né? E o Red Bull Bragantino em casa. O Vasco... Ele pegou o Flamengo, próxima rodada o Cruzeiro, terceira rodada o Palmeiras. Então o Vasco vai, né? A sequência do Vasco é contra os 3 primeiros colocados. Agora faltam 2 jogos dele, contra o Cruzeiro e... O Bahia também, que o Vasco pega nesse período aí. É. E Bahia também, exato. Bom, e aí tem o do Palmeiras... Fala, Trajano, tá mutado. Não tô mutado, não. Era mutado só no estúdio. Fala, pode falar. O grande Mirassol não tem aí os próximos jogos? Pra gente ter uma ideia até onde pode chegar? Vou pegar aqui os jogos do Mirassol, já mostramos. Agora, Danilo... Âncora. Oi. Âncora. Apenas para manter bem informado, né, aqueles que nos prestigiam no posse de bola, eu vou dar a informação correta em relação ao que disse Danilo Lavieri, o provocador. Há 4 jogos que o Flamengo não ganha em Itaquera. Perdeu 1, empatou 3. Pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, desde agosto de 2022, portanto há 3 anos, o Flamengo não ganha em Itaquera. A última vitória foi por 2-0 na Libertadores de 2022. Então, é só para que você que nos vê, nos prestigia, fique bem informado e não entre em fake news de que... Porque quando eu contestei que o Corinthians vai ser moleza em Itaquera, ouviu-se ao fundo. Tem sido assim, não tem sido assim. Porque Lavieri... não vou ficar com polêmicas vazias. Bom, o vídeo tá aí do posse de bola e o Juca não gostou. Depois ele respondeu o Danilo sobre a questão do Flamengo jogar com o Corinthians. Pro Danilo, ele acha que o jogo em Itaquera, o jogo do Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí o Juca que foi ficou pé da vida. Já respondeu, puxou o histórico. Cara, mas na verdade, pra mim, eu como torcedor flamenguista, eu também penso assim, o Flamengo vai jogar lá, vai jogar, vai ganhar, porque vai vir com sangue no zóio. E é diferente, né? Não tem um jogo da Libertadores como teve agora. Um jogo contra o Vasco, aquele jogo querendo ganhar, mas você sabe, aquele jogo que a gente força, mas a cabeça mesmo tá lá na Libertadores contra o Estudiantes na Argentina. Envolve uma série de fatores que não tá ao alcance do Flamengo, como você pôde ver no último jogo. Mas fazer o quê, né? Vamos ver, eu também acho que o Flamengo vai chegar, independente se ganhar lá na Argentina, se classificar ou não, porque se classificar, vai vir feliz pra cima, com ânimo lá em cima. Se não se classificar, e alguém tem que pagar a conta, e vai ser o Corinthians. A verdade é essa, eu acredito nisso. Diz aí, torcedor, o que você acha? E essa enquete aí, e quem tem a sequência mais favorável? Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras? Eu sei que a do Flamengo é difícil. A do Flamengo eu acho que é a mais difícil. Quem tá melhor entre os 3 é o Palmeiras. A sequência do Palmeiras é melhor. O Cruzeiro ali tá meio termo. E ele tem sorte, né, pela mudança do campeonato, porque nesse final de semana agora era para ele jogar a Copa do Brasil no meio de semana e ele ficar sobrecarregado. O Cruzeiro não vai ter essa chance de ficar sobrecarregado como o Flamengo e Palmeiras. Paciência, né? Se a gente quer ser campeão, tem que passar por cima disso tudo. Não só do adversário, mas de tudo que envolve. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho para receber nosso material. Chega com aquele like e de cara já hype o vídeo, porque ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.